bem para todos nós, que somos necessitados do amor, da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Meus amigos e amigas deste imenso universo, hoje, neste dia 11 de fevereiro do ano de 2025, vamos elevar o nosso pensamento até o trono de Deus, pedindo perdão de todas as nossas falhas, para ouvirmos a santa palavra do Evangelho. Senhor Deus de misericórdia, nós invocamos agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vossa graça, o vosso perdão, para que possamos ouvir o Evangelho. E o Evangelho de hoje está aqui no livro de Marcos, no capítulo 6, no capítulo 7, ou melhor, capítulo 7, dos versículos 1 até o versículo 13. Vejamos que os fariseus e alguns doutores da lei, vindos de Jerusalém, se reuniram em volta de Jesus e viram que alguns discípulos de Jesus comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus e todos os judeus, de fato, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos, braços e até cotovelo. Pois bem, mas quando também eles voltam da praça pública, não se alimentam sem antes de se lavar, sem antes de se banhar. E muitas outras atitudes eles têm que receberam para observar como a higiene do corpo físico, dos utensílios, dos copos, jarros e vasos de metal precisam estarem para uso. Mas, meus amados e amadas, os fariseus e os doutores da lei perguntaram para Jesus quando eles viram que os discípulos alimentavam sem lavar as mãos. Eles então perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com mãos impuras? Jesus respondeu. Isaías bem profetizou, Jesus lembrou o grande profeta Isaías. Isaías bem profetizou a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos. Então, abandonando o mandamento de Deus, vocês se apegam à tradição dos homens. E lhes dizia: vocês sabem muito bem desprezar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. Mas, de fato, Moisés disse: honre seu pai e sua mãe. E também aquele que amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens que eu devia dar para você, isto é, a oferenda sagrada, vocês não deixam essa pessoa fazer nada pelo pai ou pela mãe. Assim, para transmitir sua própria tradição, vocês invalidam a palavra de Deus e fazem muitas coisas como essas. Meus amados e amadas de Deus, vamos tentar entender melhor ou refletir sobre o que Jesus está dizendo aos fariseus e aos doutores da lei. Conforme ele afirma, ele chama até de hipócritas, que aqueles que estão sem higienizar as mãos, estão comendo os pães, mas são pessoas que honram a Deus e que de nada adianta higienizar tudo, mas não honrar o nosso Deus, cuidar só da tradição. Era uma tradição, mas uma tradição de higienização também. De nada adianta se não honrar o nosso Deus. Também se não respeitar o pai ou a mãe, se não honrar o pai e a mãe.
Vamos ver que Jesus diferencia entre a palavra de Deus. Nós podemos ver isso aqui, que Jesus está diferenciando entre a palavra de Deus e o que são tradições humanas. E ele denuncia que Jesus denuncia que muitas delas se fazem passar por determinações divinas. Assim, um voto pelo qual as pessoas consagravam seus bens a Deus, entregando-os no templo, acabavam justificando a falta de solidariedade exigida pelo decálogo em favor do pai e da mãe. Jesus denuncia tanto a hipocrisia desse gesto como os interesses por trás dele, pois desse modo os sacerdotes acabavam por se enriquecer em nome de preservar as tradições, o que essa prática superficial, injusta, fazia em criar novas formas de exploração da fé do povo. Meus amados e amadas, e em lugar desta atitude aí, Jesus chama a atenção e manda prestar maior cuidado e atenção ao coração, de onde surgem as motivações que darão base a uma nova convivência entre as pessoas. É isso que os discípulos deverão entender se quiserem ser guias de um povo que há de se formar a partir da justiça ensinada e realizada por Jesus de Nazaré. Nada deve impedir a nova convivência entre as pessoas, cuja melhor expressão é a mesa compartilhada. Mas o mundo em que Jesus atua é marcado por vários tipos de barreiras e preconceitos de ordem ética, cultural, econômica, política. Ele é então desafiado, Jesus é desafiado pelas insistentes palavras, mas Jesus permaneceu firme. Meus amados e amadas, diante destas afirmações aqui do Senhor Jesus, nós podemos entender para a nossa vida hoje que Jesus chama atenção